Vamos ler, meus irmãos? Vamos ler juntos esses dois versículos? Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Que o bom Deus possa aplicar sua palavra no nosso coração. Hoje em dia é muito fácil a gente comprar, a gente vender, né? Sobretudo por causa das nossas ferramentas digitais hoje. Você consegue ter uma opção de uma oferta muito grande de produtos, de itens novos ou usados, né? Quem nunca comprou aí pela OLX, a gente sempre dá aquela acessada e de vez em quando a gente acha uma coisa interessante, né? Vocês lembram que os mais vividos, mais experientes da época do jornal impresso, viu, crianças? Viu, Davi? Teve uma época que o jornal era em papel, certo? Depois tu dá uma pesquisada, Douglas vai te ajudar, você vê isso aí. Então, havia as bancas de jornais, e vocês lembram que tinha uns anúncios classificados, e lá era a nossa OLX física, né? Tinha lá todos os anúncios e tal, e ali casas, terrenos, também propagandas de pontos comerciais, muitas outras coisas. Então, tudo isso migrou para, nessa era digital, né? Para essas ferramentas. Pela internet a gente agora consegue acessar e a gente consegue comercializar, comprar, vender, colocar, anunciar. Mas deixe-me ler alguns anúncios da época do jornal impresso para vocês. Como era mais ou menos isso? Eu vou ler alguns anúncios aqui, tá certo? Um deles diz o seguinte: vendem-se 3 escravos de boa saúde, um homem de 25 anos robusto e apto para todo tipo de serviço, uma mulher de 30 anos com experiência em trabalhos domésticos e uma menina de 12 anos, tratar na rua direita, número 45. Tem outros anúncios também. Outro anúncio diz o seguinte: vendem-se 3 escravos africanos de primeira qualidade, sendo 2 homens robustos de 20 e 25 anos, próprios para todo tipo de serviço pesado, e uma mulher de 30 anos, excelente cozinheira e lavadeira, todos de boa saúde, tratar na rua do Ouvidor, número 57. Para venda imediata, uma família de escravos compostas de um homem de 35 anos, forte e habituado ao trabalho no campo, sua esposa de 30 anos, com experiência em costura e serviços domésticos, e 2 filhos saudáveis, um menino de 8 anos e uma menina de 6 anos. Pode-se tratar na rua direita, número 18. Vende-se um escravo de 28 anos, bom de saúde, com habilidades em carpintaria e trabalhos manuais. É obediente e acostumado a servir em casa e no campo. A venda se dá por necessidade urgente do proprietário. Interessados procurar no Largo do Paço, número 22. Eu li jornais da época onde a escravidão era comum aqui no Brasil, antes de ser abolida, pelo menos oficialmente, em 1888. O fato é que ainda existe escravidão em todo o mundo, estamos num mundo quebrado, ainda existem aquelas atividades análogas à escravidão, né, onde crianças são expostas a também trabalhos forçados e dentro de uma rotina, uma carga horária desumana. Isso acontece, isso não é novidade, mas vendendo assim no jornal, quebra o coração da gente. A gente sabe que o mundo é assim, a gente sabe que o mundo é quebrado. E se você ficou um pouco abismado com essa mercadoria à venda, a gente lembra que, quando pensamos na vida humana, quando pensamos na vida espiritual, na alma do homem, a Bíblia ela usa também essa analogia de maneira muito concreta, dizendo que nós já fomos escravos e nós estávamos a serviço desse mundo, estávamos escravizados. Quando Paulo escreve a carta
sua carta à igreja de Colossos, ele quer tratar sobre essa questão do homem, das suas amarras espirituais, quer tratar sobre essa questão do homem estar escravizado espiritualmente, e ele quer nos mostrar que há a liberdade plena. Essa liberdade se dá por meio de Cristo Jesus. Ora, ele que se fez escravo em nosso lugar. E nesses 2 versículos aqui, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês que essa ação de Deus nos tirando da escravidão e nos trazendo e nos concedendo plena liberdade. Se é chocante lermos esses enunciados aqui, é maravilhosamente chocante nós aprendermos, nós lermos e entendermos a grande libertação que Deus opera na vida de escravos, eu vou chamá-los de ex-escravos, porque fomos comprados por alto preço. Amém, meus irmãos? Eu quero ver isso em 2 momentos aqui, de maneira muito simples, olhando essa liberdade que Deus nos concede de maneira poderosa. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que nós fomos transportados para o reino de Cristo, ou o reino da luz. Paulo aqui escrevendo a igreja de Colossos, ele não tinha plantado essa igreja, estava aprisionado nessa época. Quem havia plantado esse trabalho aqui tinha sido o irmão Epáfras, que tinha ouvido o evangelho por meio do próprio apóstolo Paulo, e agora essa igreja já consolidada estava passando por algumas dificuldades no que diz respeito à sua sã doutrina. Era uma igreja firme, era uma igreja forte, mas ela estava sendo ameaçada por alguns movimentos que estavam se avizinhando ali com falsos mestres, e era uma grande mistura. Na última vez que eu preguei sobre Colossenses, Davi veio me perguntar o que era gnosticismo, foi, Davi? Era uma mistura. Eu estou aprendendo ainda para te ensinar, viu? Porque, olha, os teólogos, eles dizem assim, que era heresia de Colossos. Era uma mistureba lá. Então, isso envolvia o quê? Envolvia o legalismo, as práticas legalistas dos judeus. Faça isso, faça isso. Então, cumpria-se um calendário litúrgico, uma dieta, a prática da circuncisão. Havia também muito misticismo ali, uma prática esotérica. Também o dualismo grego, dizendo que a sua matéria é má, o seu espírito é bom. Então, a parte que vai escapar da gente é a parte espiritual. Então, com o corpo a gente pode fazer qualquer coisa. Então, isso dava vazão para várias práticas aí, uma mistura terrível de práticas. Mas o grande ponto aqui, se a gente puder resumir, qual era o grande problema desses falsos mestres que estavam chegando à igreja de Colossos, era diminuir a suficiência de Cristo. Não, eles não tiravam Cristo da história. Eles não diziam Cristo não é suficiente. Não se tratava disso. Eles diziam somente que é Cristo mais alguma coisa. E falando dessa forma e pregando dessa forma, eles tiravam a eficácia da obra de Cristo. Se é Cristo e mais alguma coisa, então já é um ensino errôneo. Então já é um ensino que deturpa a graça de Deus. Já é um ensino que deturpa o evangelho e a sã doutrina. Então Paulo ele vai escrever aqui essa carta e ele começa falando do seu fundamento, que é um fundamento apostólico. Ele começa aqui falando em ação de graças, dando graças a Deus por causa do evangelho que tinha atingido, que tinha alcançado a cidade de Colossos, que agora estava firme, que tinha sido ouvido essa palavra e agora estava dando frutos. E ali a gente percebe a fé, a gente percebe a esperança e a gente percebe também o amor na igreja de Colossos. Mas ele tem esse motivo de oração que começa no verso 9, então ele mescla, é uma ação de graças com intercessão. É dizendo, Senhor, muito obrigado, mas Senhor, cuida desse povo, sabendo do que estava acontecendo lá, porque Epáfras tinha ido até a prisão falar com o apóstolo Paulo. Então, ele vai falar desse grande conhecimento de Deus e exorta a igreja e ora ao Senhor para que essa igreja continue a crescer na presença do Senhor, com sabedoria e entendimento espiritual. E a partir do versículo 13, ele vai chegar no apogeu, no grande tema aqui da carta aos Colossenses, que é o quê? A suficiência, a supremacia de Cristo Jesus. Então ele chega agora no versículo número 13, toda a carta vai tratar sobre isso, mas de maneira mais específica ele começa a tocar de maneira mais profunda, a partir do versículo 13 em diante. Então nós vamos ficar nesses 2 versículos. A primeira coisa que Paulo vai nos mostrar aqui é falando necessariamente sobre a salvação.
Até então ele tinha dado graças a Deus porque a salvação já tinha alcançado a igreja de Colossos. Mas agora ele quer nos falar que salvação é essa, o que foi que aconteceu. E aqui ele já começa nos mostrando que houve um transportar aqui espiritual. Fomos transportados para o reino de Cristo, o reino da luz. Por quê? Ele começa a falar, se você perceber o verso 12, lemos assim: damos graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele termina assim esse versículo, número 12, e quando ele chega no verso 13, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Ele está se referindo a quem? Está se referindo ao Deus Pai. Ele está falando sobre isso no versículo número 12. Então esse Deus, que é o autor da salvação, ele operou. E como foi que ele fez? E aqui já são os resultados dessa salvação. Ele começa falando sobre essa libertação do império das trevas. O que é isso? O antigo domínio das trevas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, antes da luz brilhar para nós, eu me lembro do próprio apóstolo Paulo no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro ali com Cristo ressurreto e vê aquele clarão e fica cego alguns dias. Ali, antes daquele episódio, o apóstolo Paulo, ele estava na escuridão. Ele não conhecia a verdade de Deus. E é isso que está acontecendo, não somente o apóstolo Paulo, antes de ter esse encontro com Cristo, mas com todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Espiritualmente falando, nós nascemos escravos, totalmente dominados pelo pecado. Nós, por natureza, estávamos debaixo da ira de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai nos falar sobre isso. E no mesmo livro, agora, Colossenses, Paulo, ele diz que Satanás é o príncipe, em Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz: Satanás é o príncipe da potestade do ar e ele opera nos filhos da desobediência. E aqui em Colossenses, veja o versículo número 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e o quê? Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Veja que ele não está fazendo um extrato social separando, assim, tem alguém que faz obras malignas, tem uma pessoa que é amiga do Evangelho e tem aquela pessoa que tem o temor do Senhor. Não, mas ele está colocando toda a condição passada da igreja de Colossos nesse sentido. O que é que eles faziam? Quais eram as suas práticas? Eles eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, tudo que eles faziam, o que é obra maligna? A gente pode pensar. Nós pensamos nos grandes pecados, nós pensamos aqui em matar, em roubar, mas a verdade é que toda obra humana desprovida de fé, ela é pecaminosa, porque ela não agrada a Deus. Isso é obra maligna. Até no bem que a gente faz, há interesses escusos, há pecado, há orgulho, há vaidade, ou até mesmo o interesse somente de agradar o próximo, sem pensar em agradar a Deus, é algo que é estranho à Escritura Sagrada, porque todo o bem começa na nossa relação para com Deus. Olha só, Paulo vai dizer que nós estávamos dominados por Satanás. E aqui a gente precisa pensar nessa realidade espiritual, nessa realidade que nós estamos inseridos. Mas tem algum entendimento equivocado quando a gente pensa no domínio de Satanás. Alguns podem pensar que é uma guerra cósmica na qual tem um octógono, de um lado está Jesus e do outro lado está quem? Satanás, e eles estão ali se digladiando para ver quem vai ser o vencedor. Então nessa guerra a gente fica lá no UFC, né, cósmico, quem é que vai vencer, quem é que vai vencer. Não é esse tipo de guerra. Lembremos que quando Jesus veio, ele inaugura o seu reino e ele entra na casa do valente e ele amarra o valente. Ou seja, o próprio diabo ele está sujeito ao poder de Deus. E o seu poder hoje, ele é temporário. A gente sabe que chegará ao fim
todo o domínio que Satanás exerce. Onde? O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Olha, meus irmãos, mas tem outro equívoco. Tem pessoas que estão... A gente pensa que Satanás está agindo em pessoas que estão visivelmente possessas. Então, lá o endemoniado de Gadara, né? Ele andava de noite. Ele andava à noite lá pelas ruas. Nos sepulcros, olha só. Nos sepulcros, à noite, ele conversava, né? E ele ficava todo machucado. Então, quando a gente se deparasse com esse tipo de figura, lá em Fagundes, eu tenho que falar de Fagundes, né? Existia uma pessoa que perambulava pela cidade, de fato, e falava sozinho lá, e andava todo maltrapilho e todo machucado. Ora, se a gente se deparasse com uma pessoa assim, logo a gente ia pensar, eita, essa pessoa está possessa. É uma pessoa que é claramente escrava do diabo. Olha, meus irmãos, de fato é uma característica. Mas olha, lá em João 8,44, Jesus está conversando com alguns judeus. E esses judeus procuravam matar o mestre. Porque a afirmação de Jesus lá em João 8,44 é: eu sou. Se colocando como ele de fato é, como sendo o próprio Deus. E o que Jesus vai dizer para eles é: vocês são filhos do diabo. Ele estava falando de alguns judeus. E esses judeus não estavam tendo essa característica aqui, por exemplo, do endemoniado de Gadara. Ou seja, por quê? O que é que a Bíblia diz? Se você não serve a Deus, não existe um limbo, não existe um meio termo. Ou você serve a Deus, ou você é servo do diabo. Ou você serve ao Senhor ressurreto, ou você serve aos seus próprios prazeres. Então a Bíblia ela não deixa essa margem, não deixa esse espaço. Biblicamente falando, é isso. Paulo vai mostrar aqui que que no ato da salvação há uma mudança. E essa mudança é uma mudança de reino. Porque ele diz que nós fomos transportados. Olha que interessante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança, é um transporte aqui. E nessa mudança aqui, o homem ele é um agente passivo. Ele está de carona. Ele não está no volante, não. Ele não está dirigindo esse carro, não. Ele não está se autotransportando, não. A irmã Nessi, um dia, nós estávamos na frente da igreja e terminou uma programação aqui e parou um carro. E eu estava precisando de carona. Eu morava aqui perto da Coca-Cola, na época, né? E aí, quando parou o carro, a irmã Nessi entrou, eu entrei também. Né? Esperando e pensando que o motorista fosse o filho dela. Aí eu conversando, tá, amém, irmã, e tal. E ele é seu filho? Ela disse, não, ele é um Uber. Eu peguei carona no Uber, né? Sabe, a salvação, nós não somos agentes passivos na salvação. É Deus quem nos dirige, é Deus quem nos chama a participarmos desse trajeto maravilhoso. É Ele que nos transporta, é Ele que faz, não é pela nossa força. Nós não sabemos nem a direção do céu. Paulo se coloca aqui também como um beneficiário dessa salvação, dizendo, Ele nos libertou e Ele nos transportou. Ele se coloca nessa mesma posição porque Ele reconhece a sua condição e a maravilhosa graça que o alcançou. Isso aconteceu comigo também. Nesse sentido, ele nunca tinha conhecido a igreja de Colossos pessoalmente, mas espiritualmente, por estar em Cristo Jesus, eles também estavam junto à igreja de Colossos. E por assim... E dessa forma nós também estamos junto com a igreja de Colossos, junto com o apóstolo Paulo, junto com os santos do Antigo Testamento, porque todos nós, irmãos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sem Cristo nós estamos, sem Cristo nós cremos. Do reino das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Veja que é o oposto completo do reino das trevas, que é um reino de escuridão, um reino de escravidão, um reino de perdição. É um reino cujo Satanás é o Senhor e é o príncipe. E agora nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. É a ação de Deus amorosa em nosso favor, agindo para nos resgatar. O que foi que moveu o coração do Deus eterno para vir à terra e para salvar homens tão vis como a gente? O seu grande amor.
Ele prova do seu grande amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Grande amor de Deus, do reino das trevas. E essa é a base da verdadeira religião, que inclui a graça, o favor concedido. Não conquistamos o amor de Deus, mas fomos conquistados por esse amor. E essa libertação implica em conversão. Olha, abra sua Bíblia em Atos 23, 18. Eu acho que é interessante nós esclarecermos esse ponto aqui. Libertação implica em conversão. É 26:18, tá bom? 26:18. É o discurso aqui, Paulo perante o rei Agripa. E ele vai dizer: eu vou ler a partir do verso 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. E o verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles o quê? Remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está falando dessa libertação. E essa libertação aqui inclui o quê? Esse abrir os olhos e converteres das trevas. Lembremos, a gente está falando do reino das trevas para o reino da luz. O reino do Filho do seu amor. E da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, o domínio de Satanás para o domínio de Deus. Sob o domínio do Senhor Deus. A fim de que receba ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Escute bem, não há verdadeira libertação espiritual sem que haja genuína conversão. Sabe, existem algumas reuniões por aí que é reunião de cura e libertação. Né? Ora, isso pode ser bíblico. Depende. Se essa libertação for uma libertação espiritual oriunda do quê? Do evangelho sendo anunciado e do quebrantamento e da verdadeira arrependimento e fé. No ato, quando isso acontece, quando a pessoa entende o evangelho, ele é quebrantado, ele se arrepende e ele olha para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, irmãos, quando o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, aí há o quê? Uma poderosa libertação. Eu não sei que tipo de arraial você costuma frequentar, mas talvez você esteja procurando uma libertação pontual. Talvez você tenha um vício, você quer ser liberto desse vício. Talvez você sinta como se tivesse sob o domínio de Satanás. Então diz, você vai na igreja e diz, eu quero ser liberto disso, eu quero participar de uma oração e ver o que é que acontece comigo. Ora, o que você precisa de Cristo Jesus. E uma vez liberto, se você olhar para Cristo com fé, uma vez liberto, agora você nunca mais, se a sua conversão for genuína, você estará de volta ao jugo de Satanás. E você pode dizer, eu sou livre, em nome de Jesus. Eu sou livre. Minha sogra, na época em que eles foram chamados, Raquel e toda a sua família foi chamada por Cristo Jesus. Ela faz uns 20 e tantos anos, né, Raquel? E aí a mãe de Raquel, ela tinha algumas dificuldades espirituais e foi isso que as levou toda a família à igreja. E graças a Deus que a minha sogra, ela não experimentou só um momento de transe ou um momento de uma pseudo-libertação, mas ela se rendeu aos pés de Cristo. Eu posso dizer que minha sogra é uma mulher liberta, uma mulher de Deus, uma mulher que serve ao Senhor Jesus. Porque essa é a verdadeira libertação, irmãos. Essa é a poderosa libertação. Essa é a libertação que nós
carecemos. Ora, será que todos que estão aqui já foram libertados desse domínio das trevas? Preciso lhe perguntar isso. Vi na internet uma frase atribuída a um pensador que dizia assim: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Ora, talvez você esteja no mundo e talvez você não esteja se percebendo aqui acorrentado ou amarrado ao mundo ou às trevas. Mas ora, essa é uma das estratégias malignas. Fazer com que você fique totalmente confortável, dizendo assim: eu sou livre. Não existe condição de liberdade. Não existe. Ou somos escravos do mundo, ou somos escravos das trevas, ou somos escravos de Cristo Jesus. Eu convido você essa noite a se render aos pés de Jesus, a se tornar um escravo de Jesus, a ser comprado pelo sangue de Jesus. Que Deus coloque fé em seu coração, que Deus quebrante a sua alma, que você se renda perante o Todo-Poderoso e experimente de fato essa graciosa e poderosa libertação. Deus é poderoso para libertar a sua vida. Deus é poderoso para libertar de todas as amarras. Você está amarrado ao seu passado, você está amarrado aos seus pecados, você está amarrado àquelas pessoas que lhe acusam, lhe condenam. Você anda, talvez sem perceber, que está sob esse domínio, que o Espírito de Deus abra o seu coração, que o Espírito de Deus abra a sua mente, que o Espírito de Deus lhe quebrante e que você consiga perceber, consiga enxergar que está em trevas e consiga ver a luz de Cristo. Ele é poderoso para fazer isso, porque um dia Ele fez isso na minha vida. E um dia Ele fez na vida de vários daqueles que estão aqui. Ele é poderoso para nos libertar. Ele é poderoso. Quem experimentou dessa libertação em Cristo aqui? Geralmente a gente não diz amém, né? O presbiteriano, ele é muito ponderado, né? Quebramos o protocolo, irmãos, né? Quem experimentou a liberdade em Cristo Jesus aqui? Eita, foi um coral agora. Coisa linda, coisa linda. Fomos transportados. O Senhor é bom. Queridos, nós fomos comprados por um alto preço. Esse é o segundo ponto. Nós fomos transportados. E agora Paulo ele complementa isso aqui. Essa beleza dessa salvação. E aqui é um termo importante para a gente pensar. Porque ele já vai começar o verso seguinte. Espera aí que eu chego. Ele começa o verso seguinte dizendo assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui redenção a gente pode entender como salvação, como pagamento de uma dívida. Redenção significa que devemos ser comprados e levados de volta ao estado no qual nós estávamos antes disso. No primeiro século, esse termo aqui, redenção, era um termo comercial. Na Grécia, por exemplo, havia ali os mercados de escravos, e onde as pessoas eram compradas e vendidas normalmente. Eu li aqui um anúncio aqui de jornal, e lá você ia ver a mercadoria, para assim dizer, me perdoe a expressão tão grosseira. Se a gente, como é um termo comercial, e aqui Eberjuni nos ajuda sempre, né? É um termo que, se você falasse naquela época, logo você ia atribuir a uma linguagem comercial, como se a gente estivesse falando hoje sobre financiamento. Se alguém passar pela gente, a gente vai falando sobre financiamento, a gente já vai ficar com pena, né? Financiamento é a primeira coisa que a gente pensa, misericórdia, né? Mas é difícil a gente atrelar isso a alguma coisa, uma linguagem religiosa, a linguagem espiritual. Ora, a gente vai atribuir esse termo a uma linguagem o quê? Comercial. Assim era também, sobretudo aqui nessa época, no primeiro século. Paulo usa esse termo para mostrar sobre a nossa salvação como pagamento de um preço. Por isso ele usa esse termo redenção. Era o preço que você pagava para libertar um escravo ou para comprar de volta um prisioneiro de guerra. Ou comprar um escravo ou reaver um prisioneiro de guerra. Agora, uma pergunta aqui que a gente precisa fazer. Para quem o preço do resgate era pago?
para quem esse preço era pago? Há um pensamento comum aqui, de que o pensamento corrente de que esse pagamento era feito a Satanás. Né? Já ouviram? Satanás, ele que recebia esse pagamento. Mas a nossa dívida, você sabe com quem? Com quem é a nossa dívida? Para com quem? Quem é que nós estamos devendo? E não é um carnê ali de 48 prestações não, viu? E não é lá 30 anos de que Deus me ajude. Não é lá 30 anos de financiamento, não. É uma dívida impagável. Minha dívida era com quem? Você devia a quem? Nossa dívida é com Deus. Porque Ele foi o ofendido. Então, e aí a gente lembra lá da parábola do servo compassivo, né? Que tinha uma grande dívida, que foi perdoada essa dívida, e depois ele não perdoa uma dívida bem menor ao seu conservo. Então era essa grande dívida, irmãos, nós devíamos, nós éramos devedores. Então, a gente pode usar uma ilustração bíblica aqui para tentarmos entender. O livro de Oséias, por exemplo, ele trata sobre um casamento, Oséias como um profeta, e ele casa com uma prostituta, e ali vai prefigurar, e vai ser uma analogia ao relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o povo de Israel, onde o povo de Israel é um povo adúltero. Então, há esse relacionamento, Oséias representaria esse papel de Deus, e a nação de Israel como personagem da esposa é Gomer, né? Ela era infiel, mas mesmo assim, Oséias deveria manter o casamento para ilustrar o amor do Pai por nós. Deus amava o seu povo, mesmo esse povo sendo adúltero. O clímax da história de Oséias acontece quando Gomer se torna escrava, e provavelmente por causa de dívidas. Olha como isso tem a ver. Então Oséias recebe uma ordem de comprá-la de volta como demonstração da maneira pela qual Deus, que é fiel, ama e salva o seu povo. Então, há uma imagem ali, começa-se um leilão, as ofertas começam a ser altas ali, os homens da cidade, Gomer, muito provavelmente uma mulher bonita, e ele recebe essas primeiras ofertas, e começa um lance ali, outro lance, cada um que dava o seu próprio lance, e aqui a gente pensa que um poderia dizer 12 peças de prata, alguém disse uma réplica 13, Oséias disse 14, outro diz 15, os que deram lances mais baixos, eles retiram-se aqui, mas alguém acrescentou 15 peças de prata e um homer de cevada, 15 peças de prata e um homer e meio de cevada, bradou Oséias. Então, a partir daquele momento, Oséias passa a ter uma esposa. Ele poderia tê-la matado se quisesse. Isso aqui é um pensamento de um pastor chamado James Boyce. Ele poderia tê-la matado se quisesse, poderia ter feito um espetáculo público da forma que tivesse escolhido, mas em vez disso, colocou suas roupas de volta sobre ela, conduziu-a pelo caminho do anonimato no meio da multidão e exigiu amor da parte dela, prometendo simultaneamente o mesmo de si. E aqui a gente vai ver isso em Oséias capítulo 3, esse leilão, versículos do 1 ao 3. Então veja, esse esposo dando lance à sua esposa que se torna agora escrava, então ele vai até o leilão, então ele dá o maior lance por uma prostituta, uma mulher infiel, tipificando aqui a igreja infiel, ou Israel adulto. E ele não desiste, e ele compra. Mas penso eu que a linguagem bíblica agora, dentro desse pensamento progressivo aqui, há um outro aspecto nesse resgate. Porque esse resgate, irmãos, é um resgate substitutivo. Porque em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Jesus, o nosso Oséias, ele não somente compra o seu Israel, mas ele se entrega por Israel. Nesse aspecto, ele se torna escravo para nos dar libertação. Então é muito mais profundo aqui esse pensamento. Em Cristo temos essa redenção pelo seu sangue.
Jesus conquistou a nossa liberdade se fazendo escravo em nosso lugar. Ele se fez escravo para nos libertar da escravidão do pecado. Um grande músico do século XVIII chamado Johann Sebastian Bach. Escute alguns de seus versos que ele diz assim: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesse aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Se Deus não tivesse aceitado, Cristo Jesus não tivesse aceitado a nossa escravidão, a nossa duraria eternamente. Seríamos escravos para sempre. Daí vem o que, irmãos? A remissão de pecados. O texto termina assim: ele transportou do reino para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, a saber o que? O perdão dos nossos pecados. A dívida que foi paga. Romanos vai dizer que o salário do pecado é o que? É a morte. Essa dívida. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, desse que se fez escravo por nós e se entrega por nós, agora nós recebemos esse perdão, que significa que Ele me perdoou, minha dívida está paga, totalmente quitada, eu não devo mais nada. Isso é bênção demais. Devedores, não tínhamos como obter salvação pelo nosso próprio esforço, mas Ele nos alcançou. Essa é a preciosa mensagem do Evangelho, que nos tira da escravidão e da escuridão, da confusão que é nós tentarmos obter a salvação através do nosso próprio mérito. Era essa confusão que estava chegando lá na cidade de Colossos. Ontem, lá em Cabaceiras, nas nossas investidas e nossas visitas, eu entrei e tinha uma criancinha na porta, comecei a conversar com aquela criança e ela me deu atenção e ela disse: eu tenho uma Bíblia, Bíblia dos pequeninos. Aí, opa, que bênção. Aí eu disse: quem é que explica para você essa Bíblia? Aí ela disse: é o meu avô. Aí daqui a pouco vem esse avô e abre logo as portas, era perto da hora do almoço. Aí, mas eu não almocei não, viu? Porque o crente enfatiza, né? Essa hora do almoço, né? Aí ele me chamou logo para entrar. Né? E a gente já se sentou ali no sofá. E aí eu já estava empolgado, porque o menino tinha uma Bíblia e o avô explicava a Bíblia, então eu queria entender melhor aquele contexto. Aí ele começou a falar, era de uma igreja que a gente não reconhece como igreja genuinamente cristã. Aí a sua esposa disse que tinha sido batizada numa igreja neopentecostal. E esse senhor, que era de outra igreja, também tinha sido batizado numa igreja neopentecostal. Eu já comecei a ficar: o que é isso? Aí daqui a pouco o menino diz assim: vô, fala a ele daquela espada. Que isso? Aí ele, o avô apontou para o quadro assim, para a parede, assim, tinha quadros da maçonaria. Eu disse: pô, o que é isso? Né? Miscelânea de tantas práticas, havia ali tantas confissões, mas tanta confusão. Eu saí dali, não tive tempo de discorrer mais como eu queria sobre o Evangelho. E eu saí dali destroçado. Onde pessoas que estão tateando, pessoas que desejam alcançar a verdade, mas escurecidas, buscando através do seu próprio entendimento, ou ludibriada por tantas e tantas ênfases aqui, acabam não conhecendo a verdade. É por isso, meus irmãos, que se nós conhecemos o Evangelho, pela graça de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho que é poderoso para nos libertar, poderoso para salvar, essa preciosa e maravilhosa obra de Cristo, através da qual nós fomos libertos da nossa escravidão e da iminente condenação que nos aguardava. Agora, nós não podemos nos esquecer que esse mundo continua em trevas. Esse mundo continua a carecer da única mensagem capaz de trazer, de conduzir o homem até o Pai, que é o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. O fato de ter Cristo entrado no nosso mundo de trevas e de ter assumido a nossa dor, a nossa culpa, ter morrido pelas nossas transgressões e ter ressuscitado dentre os mortos. E agora nós somos declarados justos diante de Deus e podemos chegar até a presença do Pai.
Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar, essa luz. Mas há algo interessante também que nós precisamos atentar. Se nós estamos na luz, vocês disseram amém. Eu ia dizer que está gravado, mas está só para mim, né? Mas precisamos andar como filhos da luz. Se fomos alcançados e se nós já estamos, se Deus, pela sua graça, já nos transportou para esse novo reino, nós precisamos andar como filhos da luz. Amando o Senhor, servindo, fugindo do pecado. E não devemos nos sujeitar ao jugo de escravidão. Ora, se você conhece a palavra de Deus, se você entendeu a verdade bíblica, é interessante que você guarde o seu coração e que você seja discipulado. Hoje, conheço algumas pessoas que elas bebem, elas escutam uma boa teologia e depois, no meio de semana, ela começa a assistir tantas outras pregações. E eu não estou colocando em xeque aqui a qualidade do pregador, da sua oratória, disso ou daquilo, não, mas o teor da palavra de Deus. De pessoas que estão ouvindo certo tipo de pregação que elas omitem, que ela traz muito mais confusão do que conduz ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então é necessário que você tenha esse cuidado também. Ora, Colossenses, a igreja de Colossos era uma igreja sã, era uma igreja sadia, mas nem por isso eles estavam num patamar tão elevado que eles estavam acima de qualquer ação maligna que poderia tirá-los do verdadeiro conhecimento. Então é necessário, meus irmãos, que a gente esteja bem atento quanto a isso. Crer no Evangelho. Viver também a vida cristã com gratidão pela liberdade alcançada. Lembre-se, você foi comprado por alto preço. Isso deve nos trazer, suscitar em nosso coração o quê? Gratidão. Porque essa primeira parte dessa carta é uma carta de quê? O teor dela é de quê? Ação de graças é um teor de gratidão a Deus por essa salvação. Que glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Para você, meu irmão, espero que tenha ficado claro aqui, mesmo na nossa fragilidade, nas nossas limitações, que essa salvação foi uma poderosa libertação. E que você foi transportado, que você não pertence mais a si mesmo. E que a sua vida é preciosa. E que você não está mais à venda, tá bom? Nos classificados do inferno. Você foi comprado por alto preço. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. Estava conversando essa semana com a irmã aqui da igreja. Com a irmã Gil, eu não pedi autorização para Gil, ela já está olhando ali, o que é que ele vai dizer. Mas a história aqui, Gil, do pseudo sequestro. Eu posso contar dizendo que foi tu que falou? Olha, Gil, há um tempo atrás, houve uma tentativa de extorsão, né? Ligaram para a irmã Gil, ela estava em casa, e ao ligarem para ela, logo ela escutou os gritos de uma menina, de uma mulher. E depois um criminoso dizia que a filha dela, uma das filhas dela, estava sob domínio desses marginais e era um sequestro. E aí ele tentou durante algum tempo extorquir a irmã Gil. E ela estava ali tentando saber se era Thalita, né? Foi Thalita, e tentando saber. E o criminoso dizia, não saia da linha e tal, para não dar tempo dela tentar ligar para saber como a filha dela estava, se ela estava em segurança. Mas ali, graças a Deus, com um tempo de diálogo, de conversa, Deus deu graça para a irmã Gil e ela percebeu que aquilo era uma tentativa de extorsão e era um crime, e ela escapou de pagar e de cair nessa tentativa de extorsão. E cobraram um valor para ela. Ô Gil, foi 10 mil, não foi? O criminoso pediu 10 mil reais. E Gil negociando ali e tal. Se ele me pedisse 10 mil, eu dizia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida do meu filho. Eu entrego, tá nas tuas mãos, Senhor. Tá nas tuas mãos. Aí, graças a Deus, terminou tudo bem. Mas pelo que eu entendi, depois Maria Eduarda achou ruim, porque em nenhum momento a irmã Gil
perguntou sobre Maria Eduarda, porque ela tinha 2 filhas, mas ela só considerava que estava acontecendo era com Talita. Aí depois Maria Eduarda achou ruim, né? Você não estava preocupada comigo, não? Mas Gil sabia onde estava Maria Eduarda. Será que ela está assistindo? Maria, por favor, Maria. Por favor, Maria. Aí depois a Talita, ela ficou indignada, porque ela achou que o preço dela estava barato demais. Estava muito barato. Só 10 mil. Meus irmãos, quanto custa uma alma, hein? Quanto custa a sua vida? Eu tenho certeza que Gil teria feito todo o esforço possível, se fosse verdade, para conquistar, para tentar ter esse valor, juntar esse valor e dar esse resgate. Eu tenho a impressão que a irmã Gil talvez pudesse dar até a própria vida, se assim fosse, por uma das suas filhas. E a vida de Maria Eduarda agora com a netinha, hein? Vale mais. Mas isso é uma conjectura. O que eu posso falar aqui é de Jesus, ele de fato se entregou por mim. Jesus de fato se entregou por você. Ele não tomou sua vida por preciosa. Ele não somente me comprou, mas ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Quanto vale uma alma? Sangue de Jesus. Ele é precioso demais. Ele nos ama de maneira tão profunda. É por isso que nós amamos esse Deus. O que é que vale um escravo? Para que serve um escravo? Vendidos ao pecado e às trevas, temos um valor inestimável. Cristo Jesus nos prova isso, se entregando por nós na cruz do Calvário. Você fica aí perguntando quanto vale a minha vida, e talvez triste da vida aí, procurando alguém que lhe dê alguma migalha, se vendendo talvez para os prazeres desse mundo, ou talvez deprimido porque ninguém lhe valoriza. Ora, há um Deus tão amoroso, tão gracioso, que Ele nos compra por precioso valor. Por isso vale a pena servir ao nosso Deus. Nós não estamos à venda, obrigado. Fomos comprados pelo precioso preço, o sangue de Jesus. Vamos orar. Os irmãos do louvor já podem se aproximar. Ó Deus, nós queremos te bendizer, Senhor, de toda a salvação. Queremos te glorificar, Senhor, porque andávamos sem Deus nesse mundo, porque estávamos distantes de Ti, porque vivíamos, Senhor, uma vida que Te desagradava, porque até as nossas boas obras, ó Deus, eram manchadas, Senhor, por orgulho, por vaidade, ou eram atos, Senhor, meramente humanos, sem fé. Mas assim como foi na vida do apóstolo Paulo, e o Senhor, a Tua glória, a Tua luz resplandeceu sobre aquele pecador, assim também foi conosco. Ó Deus, abençoa aquela família, Senhor, lá de Cabaceiras, com entendimento, Senhor, tão equivocado, Senhor, quanto a salvação. Dá-nos oportunidade, ó Deus, concede a eles a oportunidade de ouvirem da Tua palavra, de serem alcançados, Senhor. Tem misericórdia desse mundo, Senhor, que anda, Senhor, na escuridão. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, para o louvor da Tua glória, para que possamos ser arautos, ó Pai, das boas novas. E queremos, sobretudo, Senhor, te bendizer, porque o Senhor nos comprou por alto preço, Senhor. E agora nós fomos transportados para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque houve essa redenção maravilhosa.
Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados foram cancelados e foram todos perdoados, de modo, Senhor, que nós não devemos mais nada, Senhor. O Senhor verdadeiramente nos perdoou. Pai, se há alguém aqui em nosso meio que ainda carece desse entendimento e dessa libertação que só o Senhor pode lhe oferecer, Pai, ou lhes oferecer, eu peço que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor, que o Senhor continua a operar maravilhas. Essa é a verdadeira libertação, o encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, o entendimento de que somos pecadores e de que Cristo é um grande Salvador. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus queridos irmãos. Vamos cantar esse último louvor.